Muito bom dia para vocês todos, de novo nesta sexta-feira. Hoje é o dia 17 de junho de 2022. No dia de hoje, em 1962, o Brasil era bicampeão do mundo no Estádio Nacional de Santiago do Chile. A Copa que deixou saudade, quando Amarildo conseguiu substituir com muita presteza, muita grandeza o Pelé, que estava contundido nas arquibancadas. É isso aí, pessoal. Brasil e Tchecoslováquia. Bom dia para vocês. Olha, eu tenho muitos assuntos hoje, cada qual melhor, viu? Mas eu tenho um assunto muito bom também, porque parece que existe um encadeamento. Quando eu falo de uma coisa, aparece alguém com uma história parecida. Sobre herança, sobre a homoafetividade, ou lá é socioafetividade. Mais tarde eu falo para vocês vão ver como é assunto bom. Bom para muita gente que é desavisada e não se precavém, não faz qualquer ato de precaução para garantir o futuro, né? Mas eu vou dizer para vocês tudo direitinho. Bom, pessoal, desculpe aí qualquer coisa, porque a gente é humano, 82 anos de idade, vendo só vulto, né? Não é brincadeira. Bom dia, pessoal. Senhores, ontem eu falei que se tinha uma PEC, negócio dos combustíveis, mas parece que é uma lei mesmo. E essa lei ela é inconstitucional. A lei que está fixando o teto máximo para o ICMS de 17%. A menos que seja aprovada uma PEC paralela. É um negócio de se encontrar as informações. Falam do PEC, falam em lei complementar. Eu não fui pesquisar não, porque o que me interessa aqui é dizer o que eu ouço e colocar no direito. Mas ontem o presidente Bolsonaro disse na live dele que estava com os autógrafos da lei aprovada pelo Congresso Nacional para examinar a constitucionalidade dela e sancionar. O que é sancionar? Eu vou explicar para vocês aprenderem, é tão bom aprender direito constitucional, né? Você pega da Constituição, aqui é muito fácil, artigo 59 até 60 e tantos. Você vai encontrar a definição de sancionar e promulgar. O presidente ele só tem a força de promulgar uma só vez. Dificilmente acontece. A promulgação é da mesa do Congresso Nacional, quanto a PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, quando o Congresso se constitui poder constitucional ou poder constituinte derivado. Nós temos dois poderes constituintes. Primeiro é o poder originário, que é a Assembleia Nacional Constituinte, que promulga, que elabora e promulga a Constituição Federal. O segundo é o Congresso aprovar propostas de emenda à Constituição Federal e promulgá-las. Eu vou mostrar o que é promulgação. Primeira sanção. O presidente, quando recebe os autógrafos de uma lei aprovada, ele tem 15 dias para sancionar. A sanção pode ser tácita ou expressa. Expressa, se ele disser sancione tal, ele dá as razões, ou então ficar caladinho. Quando ele passa 15 dias com os autos, com o autógrafo da lei, sem sancionar expressamente, a Constituição diz que a sanção é tácita e ela passa a ter força de lei. Quando é que é a promulgação? Afora a PEC promulgada pelo Congresso Nacional, nós temos a promulgação pelo presidente da República ou pelo presidente do Senado Federal. Como? Vamos admitir quando o presidente ele veta uma lei ou parte da lei. Quando o veto da lei é destruído pelo Congresso Nacional, preste atenção, aí o que acontece?
o presidente do Senado, primeiro, quando o veto é destruído, é demolido pelo Congresso Nacional, ele é mandado de volta para o presidente da República. O presidente tem 2 dias para promulgar, não é mais sancionar. E tem que ser expresso. Se ele não promulga, aí não é mais sanção. A sanção pode ser tácita. O ato de promulgar não pode ser. Se ele não promulga, volta para o presidente do Senado. O presidente tem 2 dias para promulgar. Se ele não promulgar em 2 dias, o vice tem o dever de promulgar em 2 dias. Se o vice se omite, deixa de existir a lei. Essa história que vocês podem encontrar nos artigos 59, até os 60, 62, para assim, não estou com a lembrança do último artigo sobre o tipo de atividade legislativa do Congresso Nacional. Bom, agora vamos dizer as coisas que acontecem, que estão acontecendo. Primeiro, chegou ontem à noite o avião da Polícia Federal trazendo lá de Atalaia do Norte, lá no Amazonas, os restos mortais do indigenista, que era funcionário da FUNAI, e do jornalista britânico, o Dom Philip, para exame de DNA, a fim de comprovar que realmente são os 2 assassinados, os 2 que estão presos e mais 3 outros que estão já sendo suspeitos e investigados. Agora, a gente assistia a CNN, eu gosto de assistir só para ver a palhaçada, sabe, pessoal? Aí chamaram um advogado lá, para esse cara disse o diabo, disse que o Bolsonaro era culpado, que ele tinha que ter. Está lá, meu amigo, o Amazonas por inteiro, especialmente a parte de difícil acesso, ela é toda fiscalizada por fiscais do IBAMA. Tem as ONGs lá também que o Bolsonaro queimou tudinho, que comeu dinheiro facinho. Tem a FUNAI e as Forças Armadas. As Forças Armadas não são para investigar crimes. Quem é para investigar é a Polícia Civil e também, para o caso, a Polícia Federal, que foi solicitada. Tudo foi feito com a maior rapidez do mundo. Rapidez porque no mesmo domingo que o Bolsonaro tomou conhecimento, mesmo dia, adotou as providências. Porque pior não é o que aconteceu lá em Roraima. O pior, primeiro, o Supremo se ocupa, não é o Supremo não, são os ministros, alguns ministros, se ocupam com essas picuinhas. Picuinhas por quê? Só para que eu me esqueça, agora mesmo foi divulgado que uma juíza, não sei se eu já falei, deve ter sido de São Paulo, determinou que as emissoras não entrevistassem que o presidente da FUNAI, Fundação Nacional, não podia dar entrevista. E já tinha sido convocado pelo Augusto Nunes para direto ao ponto, né? Que é o programa dele na Rádio Jovem Pan e TV Jovem Pan. Basta ver isso aí, que um juiz de primeira instância que profere uma decisão dessa, devia ter um pouquinho de sentimento. Ninguém pode impedir que alguém preste entrevista, porque a entrevista é uma forma de expressão, de comunicação. Essa decisão não tem nenhum fundamento na lei e na Constituição Federal. Não tem. Bom, mas então voltemos ao assunto. Vai ser feito o exame, tudo direitinho, a família já sabe, e o resto do processo vai ser concluído com o inquérito policial, que será remetido se provar que houve homicídio super, hiper qualificado
competência do tribunal do júri, e aí pela diversidade de práticas do crime, que pode ter sido ou em Atalaia, ou no território de outra comarca, ou isso ou aquilo, quem vai definir o foro de competência nos termos dos artigos 70 e 74 do Código de Processo Penal é na hora do iniciamento, na hora das investigações, ficando a critério do Ministério Público dizer sobre o foro, se é realmente aquele. Porque todo mundo sabe que nós temos a extensão do foro. Se o crime, vamos dizer que o crime começou a ser praticado no Rio Grande do Norte, o cara foi sequestrado, trazido para Fortaleza, aí aqui foi morto, vamos ver quem instaurou o primeiro inquérito, lá no Natal ou aqui em Fortaleza, aí tem que ver. Então uma das duas comarcas é a competente para processar e julgar. Então existe essa, você pegando os artigos 70 a 74 do Código de Processo Penal, você aprende tudo sobre competência, que o Celso Edson Fachin fez questão de desconhecer o artigo 70, que trata da incompetência relativa, transformou o caso do Lula em absoluto. O próprio ministro Luiz Fux disse que votou contra todos esses processos, tanto na suspeição quanto na incompetência, porque ele verificou o exagero nas decisões dos colegas. Todo mundo sabe, eu interpreto do jeito que eu quero, né? Bom, pessoal, agora vamos ver aqui uma coisa. O Lula foi fazer uma manifestação pública com o Alexandre Calil, lá em Belo Horizonte, que o Alexandre é candidato a governador de Minas, é de rir. Primeiro, drones passaram em cima, filmaram. Não tinha ninguém, só o pessoal, o candidato, o pessoal do PT, os estacionamentos vizinhos vazios e outros drones passaram despejando fezes e urina sobre os poucos manifestantes. Agora, o Lula falou que você não podia fazer isso e que achava que era veneno que jogar em cima desse. Mas já tem 2 que estão presos, suspeitos de serem os autores desse atentado, entre aspas. Não, eu acho que o Lula não merece tanto, não. Só fezes e urina, mais alguma coisinha, né? Aí daí, quarta-feira, ontem, foi fazer um comício lá em Natal. Rapaz, levou vaia demais, muita vaia. Ele já ontem foi vaia demais. Aí a Gleiciana, vaia demais. E a Fátima Bezerra, governadora, vaia demais. O pessoal tudo gritando, esculambando. E ele teve a ousadia sem vergonhice de dizer que o Bolsonaro está tomando a obra minha, que é a transposição do Rio São Francisco aqui para o Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, tal. É muito gato um cachorro desse, não é? Mas o ladrão fino, se ele roubou o dinheiro da transposição, 2012 está parada a obra e o Bolsonaro trouxe até o estado do Ceará, o Piauí, a Maranhão, todo mundo se beneficiando, Rio Grande do Norte, Paraíba, todo mundo. É muito cara de pau sujeito desse, todo mundo sabe da verdade. Bom que ele está vendo. Pesquisa, vocês acreditam nessas pesquisas? É de lascar, meu amigo. É de lascar. Acreditar em pesquisa com o Lula, vencendo todo mundo em primeiro turno, vencendo o mandado por diferença de 15 pontos. Isso é a coisa mais manipulada, mais vergonhosa que tem. Agora vamos fazer pesquisa lá nesse comício que ele fez, nessa manifestação que ele fez lá em Natal, ver se o Lula leva pelo menos 10 votos. É lascar. Mas eu reafirmo a minha fala. Vou reafirmar aquilo que eu disse ontem. Se os ministros, por 10-1, condenaram
por uma longa demora na prolatação da decisão, condenar o Daniel Silveira, numa quarta-feira, dia 20 de abril, já terminando ao anoitecer. E amanheceu dia 21 de abril, já com o decreto de graça indulto para o Daniel Silveira. É lógico que a assessoria do Bolsonaro já tinha feito esse decreto, estava bem feitinho, só foi jogar, foi publicado no Diário Oficial da União no mesmo dia 21, feriado nacional de Tiradentes. Eu digo isso, sabe por quê? Porque tudo leva a crer que também já está redigido aquele Instituto Constitucional Democrático, que é a requisição das Forças Armadas para garantirem com o poder moderador, primeiro, a inscrição do Daniel Silveira para a carreira eletiva. A segunda, para eliminar a pena dele por completo do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, para propiciar a que o chefe do poder moderador a ser escolhido ou a ser apresentado ao público possa, com sua equipe de engenharia cibernética, examinar o computador na hora que terminar a computação da apuração. Na hora que forem computados os votos, não divulga o resultado agora, vamos abrir o código-fontes, abrir o computador-mãe e isso, porque se o Supremo e o TSE, de modo especial, os senhores ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, todos os componentes da Corte Eleitoral, quisessem que todos soubessem da forma de contagem de votos na boca da urna e também no TSE, teriam, ou melhor, não teria o senhor ministro Luiz Roberto Barroso ido até a Câmara Federal. Precisamos ter a certeza de que as urnas funcionam corretamente, o código-fontes, o computador que vai lançar o resultado das eleições, não houve nenhuma fraude. Não houve nenhuma fraude nenhuma. Para se saber disso, é preciso que as Forças Armadas, através do poder moderador, possa, especialmente porque as Forças Armadas foram tratadas com caráter pejorativo quando o excelso ministro Luiz Roberto Barroso, não foi Fachin, disse que quem vai participar das eleições são, abre aspas, forças desarmadas, fecha aspas. Vamos lá ver o que vai dar. Poder moderador é instituto democrático. Está no artigo 142 da Constituição Federal à disposição de qualquer poder da República. Qualquer um que sopra o que o poder executivo vem sofrendo pode requisitar o poder moderador, ou seja, o poder das Forças Armadas para fazer com que se cumpra a harmonia e independência dos poderes, sem um ingerir na competência do outro, segundo está no artigo 2º da Constituição Federal. E eu não estou pregando nada antidemocrático. Ressalvo o respeito que eu tenho aos excelsos ministros, desde que eles respeitem o Supremo Tribunal Federal. E respeitar o Supremo, primeiro, é respeitar a Constituição Federal. Segundo, é respeitar o povo brasileiro, não proferindo essas decisões absurdas, imorais, decisões que partem do excelso ministro Alexandre de Moraes, que ele deveria, pelo menos, respeitar os livros que ele escreveu, respeitar a própria dignidade dele, respeitar os colegas dele, que, segundo eu escuto, escreveram livros em parceria com ele e são contrários a essas decisões dele. Tá bom? Agora, senhores, tem um assuntinho bom para hoje. Olha bem. Dia de ontem, uma mulherzinha me telefonou, disse que está na seguinte situação. E que o advogado dela está, acho que,
Censura o advogado, mas eu acho que não. O advogado tem que trabalhar e defender o constituinte. Como é que pode? Vou dizer, o caso dela. Doutor, é o seguinte, eu tive um filho com um homem, ele é estado como filho de pai ignorado. Aí, fui viver na companhia de um cidadão solteiro que tem 2 irmãos. Fui morar com ele e, morando com ele, mais ou menos 10 anos, tenho uma escritura de não estável assinada particular com ele, tenho prova de que eu morei. Aí o irmão dele, que o rapaz morreu, entrou na justiça, foi dado uma liminar, me botar para fora da casa. E eu estou esperando meu advogado contestar a ação. Mas eu não vou me meter no trabalho do seu advogado, porque é proibido eu fazer qualquer análise, daí porque eu preservo o nome da pessoa, o nome do advogado, e se o nobre advogado estiver ouvindo a minha manifestação, ou assistindo, eu facilito, né? Vamos ver aqui. Primeiro, ela foi posta fora indevidamente, porque, embora ela não fosse meeira do único imóvel ocupado por ela, o artigo 1832 do Código Civil atribui a casado, à companheira sobrevivente, o direito real de habitação, por ser herdeira do falecido companheiro. Artigo 1831, direito real de habitação, 1832, herdeira dos bens particulares. Bens particulares são aqueles que não são divisíveis em vida. Eu repito que o cara que é casado com separação total de bens por pacto antenupcial, se ele falecer, a mulher dele é herdeira dele. Em vida, ela não tem direito de dividir o patrimônio. Vai bem. Agora vejam mais outras coisas. Essa senhora tem que contestar, entrar com agravo instrumento do tribunal para revogar essa liminar. Por quê? Você desculpe aí. Porque quando o juiz concedeu sem ouvir a parte contrária. Eu acho que o juiz, com a devida vênia, ele tem o entendimento dele e eu tenho o meu, é um direito meu de entender. Eu acho que o juiz só deve conceder liminar nos casos de reintegração de posse, mandando justificar a posse, ou esbulho, artigos 561 e seguinte do Código de Processo Civil. Sabe por quê? Porque acontece uma situação dessa. Muitos juízes também reivindicatório de propriedade, sujeito que mora há muitos anos como dono, o juiz concede uma tutela liminar. É uma temeridade. A tutela não pode ocasionar prejuízos irreparáveis à parte contrária. É o que diz a lei. A gente vê a culpa de derrubar essas tutelas. É o que acontece. Tem que entrar com agravo instrumento com a contestação, um no tribunal e outro a contestação mostrar, primeiro, que ela é herdeira do companheiro. Segundo, direito real de habitação. Terceiro, ela como companheira tem um filho que, por socioafetividade, o companheiro dela pretendia adotar porque a criança chama o falecido de meu pai, cadê meu pai? Tudo, chora com saudade do pai. Nós temos aí, eu acho que ela, em primeiro lugar, deve cuidar de contestar essa ação, mas o artigo 554 do Código de Processo Civil, aliás, 556, diz que na própria contestação ela pode pedir a proteção possessória. Se o vídeo eliminar, ela pode pedir uma reintegração, provando, primeiro, com o documento do filho que o cara paga lá no colégio, pagava no colégio, assinava como responsável, ela tem conta de luz no nome dela, documento de IPTU no nome dele,
conta de água, o nome dele, conta de luz, prova de cartão de crédito, correspondência, pede para ela, tudo para um endereço só. Aí está configurada a união estável. A parte da declaração, assinada pelos dois, declaraçãozinha particular, que é uma escritura particular de união estável, tendo que manda o artigo 1725 do Código Civil. Então, ela vai ser dona não sozinha dessa casa. Se ela quiser ser sozinha, ela despreza o filho, não vai atrás de dar nome ao filho. Mas, porque aí ela é herdeira universal. Por que herdeira universal? Porque os irmãos dele não são herdeiros necessários. Quando existe um patrimônio a inventariar, o herdeiro universal, se for só, é um filho. Se não tiver filho, tiver pai, só o pai do morto, o herdeiro universal é o pai. Se tiver só a esposa, a herdeira universal é a esposa. Tendo só um irmão, esse irmão, não sendo herdeiro universal, entendeu? Aparecendo no testamento, proprietário é o herdeiro testamentário. Aparecendo uma doação para o terceiro, esse terceiro é o proprietário. É o caso dessa senhora. Ela pode ser herdeira universal ou pode ser herdeiro da metade e o filho dela herdeiro da metade. Na seguinte situação, ela requer um arrolamento ao juiz, informando o filho dela com outro homem, mas o pai adotivo é o que morreu. Ela entra com a dó, pede o juiz para reservar a metade do bem para o filho, que a metade já é dela, isso no arrolamento. E entrar com a ação de adoção póstuma. Nessa adoção póstuma, ela vai citar esse irmão ou dois irmãos que o cara deixou, para que o juiz mande inserir no registro de nascimento dessa criança o nome do pai e dos avós paternos. Eles passam a ser pai e avós adotivos dessa criança, por permissão do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 227, parágrafo 6º. 227, parágrafo 6º da Constituição. Aí, com essa condição, de confundir aqui uma coisinha, 226, parágrafo 7º, parágrafo 6º e 227, parágrafo 6º. Esses dois parágrafos que regulamentam a família, da Constituição Federal. Então, os dois artigos de modo geral. Então, esse garoto, ele vai ser dono da metade do imóvel e ela vai ser dona da metade do imóvel, desde que tenha uma eficácia na defesa dela, tanto no processo de reintegração de posse, que ela vai pedir a proteção processual, na hora pede a reintegração de posse dela, dizendo que, provando que ela está na posse, não podia ter direito de habitação, mas eu aconselho também estar com agravo de instrumento, agravo previsto nos artigos 1015 a 1020 do Código de Processo Civil. Qualquer edição liminar ou tutela liminar, inciso 1º do artigo 1015, pode ser cassada por ordem do Tribunal de Justiça. Aliás, só uma dicasinha para quem labuta no direito. Muito advogado ainda segue o rito do Código Antigo. O Código Antigo exigia você tirar as cópias principais do processo, tirar lá os obrigatórios e você podia juntar os facultativos. Hoje não. O próprio artigo 1017, parágrafo 5º do Código de Processo Civil diz o seguinte: são dispensáveis os traslados obrigatórios e facultativos quando o processo é eletrônico, porque o agravo é um recurso que você pega as peças por dia e faz diretamente ao tribunal, não é perante o juiz. Daí porque na época do Código Antigo eram necessárias as peças. Na época atual, se o processo é eletrônico, o desembargador lá do tribunal, ele vai olhar peça por peça, ver se o agravante tem razões de procuração, tudo direitinho. Então, essa senhora tem duas
tem 3 objeções. A primeira, entrar com agravo de jumento no tribunal para cassar essa liminar. A segunda, contestar imediatamente e pedir a proteção possessória prevista no artigo 556 do Código de Processo Civil. Terceiro, requerer o arrolamento, dizendo que ela é herdeira juntamente com o filho, metade do imóvel para ela, metade para... Por quê? Porque metade para cada um. Porque ela é herdeira, ela não é meia, porque o imóvel é de bem particular. Artigo 1023 a 1026 do Código de Processo Civil, especialmente o 1025, eles dizem que o casamento é similar, a união estável é similar ao casamento em comunhão parcial de bens. Quando ela provar a adoção póstuma, ele passa a ser Estado, reservado no quinhão dele, aí ela vai consagrar o quê? Um formal de partilha para registro do cartório, tendo a mulher e o filho dela como únicos herdeiros do morto, e ambos passam a ser titulares de domínio com o nome na matrícula, tudo legalizado. Então essa é a história que me contaram, eu estou passando para vocês dentro da lei. Um bom dia para todo mundo. Um fim de semana muito feliz, muito legal. Lembrar a todos que amanhã, às 11 horas da noite até às 2 da madrugada de domingo, o meu programa Morrendo de Saudade pela Rádio Assunção, Rádio Web Pajeú e RádioDVC.com irá ao ar, levando 42 músicas dos anos dourados e mais o grande momento de Nelson Gonçalves. Quem quiser pode pedir uma música ou uma manifestação de direito com o seu like ou seu dislike, ou compartilhando com esse meu vídeo, curtindo, transmitindo para grupo de família, grupo de WhatsApp, porque quanto mais publica, é de graça, eles não vão gastar na questão. Eu faço isso que eu gosto, perco um tempo muito grande, tanto porque eu estudo toda a matéria, muitas delas, como a de hoje, eu não pego nem, não mando olhar nada, entendeu? Basta mandar uma mensagem de voz ou de texto pequenininha para o meu WhatsApp, pedindo uma música do programa, ou então, as duas coisas, ou então ainda uma manifestação de direito que eu falei logo amanhã, sábado. Eu eliminei qualquer coisa do domingo. Vamos encerrar, né? Obrigado a vocês, bom dia. Meu WhatsApp 85 é o DDD 999453883. Obrigado e até amanhã.